Pessoal, eu vi essa discussão acontecendo na internet e eu achei que seria divertido fazer com vocês, porque muito se discute de qual que é o Monte Rushmore dos personagens de super-heróis. E vocês estão ligados, né? O Monte Rushmore é aquela escultura, né, com os presidentes dos Estados Unidos. Então a ideia desse exercício é fazer os 4 maiores heróis que os quadrinhos têm. E nesse ponto a gente pode levar em consideração o aspecto histórico do personagem e também a popularidade atual do personagem. Então, nesse vídeo, eu vou fazer aqui o meu Monte Rushmore. Mas eu convido vocês nos comentários de também fazerem os seus, afinal, cada um vai ter a sua opinião. Beleza, gente? Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, Monte Rushmore dos heróis da DC e da Marvel. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que esse Monte Rushmore que eu vou fazer só envolve personagens de super-herói. Ah, mas tem esse personagem que foi criado em 1942 e que foi super, hiper, mega importante. Dá pra fazer o Monte Rushmore dos personagens de HQs. O que a gente vai fazer e o que eu acho que eu estou apto pra falar é dos personagens super-heróis. Bem, o primeiro personagem que eu acho que precisa estar no Monte Rushmore é inegociável, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é disparado o personagem mais popular da Marvel. Ele pode não ter sido o personagem mais importante para a revitalização da Marvel ali nos anos 60, quando ela passou a se chamar Marvel. Mas é inegável que o Homem-Aranha, desde a sua criação, ele tem um toque especial que faz muitas pessoas gostarem dele. E é a identificação da jornada do Peter Parker. Já na década de 60, ele teve o seu desenho, e com o passar dos anos, ele só foi ficando mais e mais popular. O primeiro crossover de DC e Marvel foi com o Homem-Aranha. Os caras lá da época poderiam ter feito o Superman, que é o grande representante da DC, com, sei lá, o Hulk. Mas foi com o Homem-Aranha. A história da Marvel passa muito e depende total do Homem-Aranha. Talvez ele não seja o personagem mais importante das sagas, Guerras Secretas, Guerra Civil e etc., e quando o Homem-Aranha ganha o seu primeiro filme com Sam Raimi, você nem pode dizer que ele era um personagem desconhecido. Ele já tinha vários desenhos, ele já era a cara da Marvel, antes mesmo de ter o seu primeiro grande filme de Hollywood. Aí ele ganhou um outro contexto, aí ele virou o maior herói que a gente tem em termos de popularidade. E ele se mantém assim até hoje. Então o que torna o Homem-Aranha ser incontestável no Monte Rushmore é a união da história dele, que é extremamente importante para a Marvel, que representa um tipo de leitor de quadrinhos que começou a chegar ali nos anos 60 e que viu a jornada do Peter Parker evoluir dos anos 70, dos anos 80. Aí tem os outros fãs do Homem-Aranha que começaram nos anos 90 por causa do desenho. Adiciona isso os novos fãs do Homem-Aranha que surgiram nos anos 2000 por causa dos filmes. Os fãs do Homem-Aranha estão sempre se renovando e ele continua sendo extremamente popular. Em todas essas frentes o Homem-Aranha é importante. Ele é inquestionavelmente a primeira cara que a gente tem no nosso Monte Rushmore. A segunda cara do Monte Rushmore só pode ser a do Batman. Mas eu seria muito maluco de fazer o Monte Rushmore sem o Batman no canal de Batman, né? O Batman é um fenômeno da cultura pop. Desde que ele foi criado, nem existia esse termo de cultura pop, e o Batman já vendia HQ feito louco, rivalizando com o Superman na época. O Batman é aquele herói que chama mais atenção justamente por ele não ter seus poderes. E eu acho que isso nos anos 40 reverberava muito com a galera que comprava HQ, sabe? Misturava com as histórias pulp, histórias de detetive. Isso fez o Batman ficar muito popular rapidamente. E, consequentemente, desde a década de 40, sempre teve um monte de produção do Batman. Já na década de 40, o Batman teve 2 séries. Na década de 60, Batmania com o Batman do Adam West. Os grandes clássicos do Batman surgiram na década de 80, juntamente com o filme do Tim Burton. E desde então, o Batman sempre consegue se renovar. Seja nas histórias de HQ, seja nas animações, seja nos filmes. A gente tem múltiplas interpretações do Batman, cada um é fã de uma coisa diferente. Tem fã do Batman do Nolan, tem fã do Batman do Snyder, tem fã do The Batman. Cada geração pode dizer que tem o seu Batman, e são pouquíssimos os heróis que você diz que tem
3, 4, 5 gerações de um personagem live action que acompanhou a criançada naquela época. Só agora que o Homem-Aranha começou a ter, porque o filme do Sam Raimi deu 20 anos. Mas o Batman conseguia fazer isso desde a década de 60. E não dá pra nem comparar a série do Homem-Aranha dos anos 70 com a série do Batman do Adam West, porque a gente tá falando de um outro patamar. O Batman dos anos 60 marcou uma geração. A série do Homem-Aranha, ok, algumas pessoas viram, mas não era um sucesso de televisão. A DC pode estar na maior draga possível, na maior crise de todos os tempos, e vai estar lá o Batman, segurando a editora, fazendo com que ela ainda tenha lucro vendendo o HQ. E, sinceramente, eu acho maluquice total você fazer qualquer Monte Rushmore sem o Batman. Mas pra você não colocar o Batman é porque você tá com muita má vontade do Batman. O terceiro do Monte Rushmore também é muito fácil, na minha opinião, que é o Superman. Em outros tempos, o Superman seria facilmente o primeiro a ser citado. Nos anos 70, o Superman seria o primeiro do Monte Rushmore. Nos anos 80 e nos anos 90 também ele seria. Mas eu acho que no contexto atual, infelizmente, na qual eu sou muito fã do personagem, eu não acho que o Superman seja o personagem mais popular de super-heróis. O que faz eu colocar ele no Monte Rushmore é uma mistura de potencial, já que a gente vai ter o Superman do James Gunn, pode ter toda uma revitalização de Superman, e o impacto que é o Superman na história dos quadrinhos e da cultura pop. Afinal, nenhum outro personagem teve tantas adaptações quanto o Superman. A criançada hoje que cresceu com o MCU pode até não gostar do Superman, mas todas essas pessoas vão reconhecer a importância e o símbolo que é o Superman. Você pega a bandeira do Superman, leva para qualquer lugar do mundo e existe 90% de chance das pessoas reconhecerem ela. Esse é aquele super-herói que a sua avó sabe quem que ele é. Não só o nome Superman, mas a identidade secreta dele, a origem dele. Reconhecer o personagem é uma coisa, conhecer a origem, o nome, alguns personagens ao redor do protagonista, isso aí já não é tão fácil assim das pessoas saberem. E as pessoas sabem do Superman. Na pior das hipóteses, as pessoas sabem quem que é a Lois Lane e quem que é Lex Luthor. Assim como no Batman, as pessoas sabem quem é o Alfred e quem que é o Coringa e o Robin. No Homem-Aranha, as pessoas conhecem Mary Jane, Venom, Duende Verde. Isso, na minha opinião, é uma prova da popularidade do personagem. Porque muito se fala, Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro tem que estar no Monte Rushmore por conta de tudo que ele fez no MCU. Eu discordo dessa afirmação, porque não é só conhecer o personagem principal, é conhecer as coisas ao redor do personagem. E nesse ponto, eu acho que as pessoas não conhecem, de fato, Homem de Ferro. Quais são os personagens populares além do Tony Stark por causa do Robert Downey Jr.? Você pode dizer Máquina de Combate, beleza, é um personagem popular, mas não tá nem no mesmo patamar que Robin, Lois Lane, Mary Jane, sabe? Bem mais abaixo. O que o Homem de Ferro fez no MCU, com certeza fez ele subir de patamar. Eu acho que hoje a gente pode discutir se ele é o quarto membro do Monte Rushmore. Só nisso, só no fato de você estar discutindo se ele tem que estar ou não, já mostra a evolução do personagem em termos de popularidade. Porque se você pega anos 80, anos 90 e pergunta para as pessoas quem que era Homem de Ferro, qual que é o nome secreto do Homem de Ferro? Tony Stark? As pessoas sabem que o Homem de Ferro era o segurança do Tony Stark ali nos quadrinhos dos anos 80 dos anos 90? Eu, sinceramente, acho que ele não seria assim tão popular como Superman, Homem-Aranha e Batman. Inclusive, no ranking dos Vingadores, estava abaixo do Thor, estava abaixo do Capitão América, estava abaixo do Doutor Estranho. O que realmente fez ele mudar o patamar foi o MCU. E Robert Downey Jr. Só que assim, ó, aí vai entrar no critério de cada um. No meu critério de Monte Rushmore, toda a história é aplicada em todas as mídias. E aí eu tô dizendo videogame, quadrinhos, animações e filmes. Se fosse o Monte Rushmore dos filmes, ok, talvez o Homem de Ferro estivesse no meu Monte Rushmore. Mas ele não está, porque nessas outras áreas ele ainda deve muito. Ok, filme, beleza. Mas e videogame? Qual que é o grande videogame do Homem de Ferro? Não tem. Qual que é o grande videogame popular do Homem de Ferro, aquele que todo mundo jogou? Não tem. Em termos de quadrinhos, o Homem de Ferro tem ali uns 2, 3, 4 clássicos assim que são inquestionáveis por parte do Homem de Ferro. Mas ele só foi assumir mais protagonismo no universo da Marvel ali no Guerra Civil. Ali no Guerra Civil você pode dizer o antes e depois de Tony Stark. Na minha opinião, embora ele tenha, claro, toda uma história rica, porque ele foi criado na década de 60, tem
30, 40 anos de HQs do Homem de Ferro antes do Guerra Civil. E que tem coisas legais acontecendo lá. Mas é agora que ele tá mais popular que as pessoas começaram a revisitar algumas HQs da década de 80, da década de 90 do Homem de Ferro. O Homem de Ferro em animações tem uma ou outra animação legal. Eu lembro de assistir quando eu era criança a animação dos anos 90, mas eu não gostava muito não. A animação do Homem de Ferro solo que eu vejo a galera gostar mais é aquele que ele é adolescente, sabe? O jovem Tony Stark. É por isso que no meu Mount Rushmore não tem Homem de Ferro. Um outro personagem que não tá no meu Mount Rushmore, a Mulher Maravilha. E dói muito não colocar a Mulher Maravilha no Mount Rushmore, porque eu acho que ela é realmente top 3 mais importantes. Por ser a primeira mulher heroína que a gente já teve, por tudo que aconteceu na década de 60, 70, do que tentaram fazer com a Mulher Maravilha, tentaram destruir na DC a Mulher Maravilha, e ela fazer o comeback ali na década de 80 com George Pérez. Em termos de quadrinhos, Mulher Maravilha tem clássicos inquestionáveis a partir da década de 80. Quadrinhos que você pega hoje e você diz, não, esse quadrinho é bom, esse quadrinho é muito bom. O que faz a Mulher Maravilha não entrar no meu Mount Rushmore é o resto. Porque só recentemente ela veio a ter os filmes, teve Mulher Maravilha 1, Mulher Maravilha 84. O primeiro fez um grande sucesso, o segundo, 99% da galera não gostou. Na década de 70 teve a série da Mulher Maravilha, que foi muito importante para a personagem, mas infelizmente para a Mulher Maravilha, fora dos quadrinhos, é isso, você conta nos dedos as adaptações que ela já teve. Nem videogame salva. E isso é que a gente nem pode falar de animação. Não tem série animada da Mulher Maravilha. Em 100 anos de história não tem uma série animada da Mulher Maravilha. Os únicos filmes animados que a Mulher Maravilha teve foram 2. Um escrito pela Gayle Simone nos anos 2000 e o outro que é o Bloodlines do Universo 952. É muito pouco para esse personagem. O filme do DCU é um pontapé importante para ela voltar a ser do tamanho que ela merece ser. Eu acho que, de uma forma geral, Mulher Maravilha nos quadrinhos é bem melhor do que Homem de Ferro, mas nas outras coisas, videogame e animação, ela fica devendo, e bastante. E é por isso que eu não consigo colocar no meu Mount Rushmore, porque o Mount Rushmore tem que contemplar tudo. Quem entra na última vaga do meu Mount Rushmore é o Wolverine. O Wolverine, comparado com todos os outros, ele foi criado muito tempo depois, década de 70. E o ponto todo do Wolverine estar nessa lista é que ele representa o personagem mais popular dos X-Men. E aí me desculpa, mas X-Men é maior, é mais popular, tem mais brinquedos, tem mais adaptações, teve mais filmes, teve mais desenhos e tem quadrinhos melhores do que o da Mulher Maravilha. E se tem uma pessoa que precisa representar essa equipe, é o Wolverine. Mesmo que ele não esteja na criação da equipe, ele veio depois. Mas ele se tornou mais popular, muito por conta da década de 80, que era a década que começou a ter aquela subida de anti-heróis, personagens mais violentos, personagens mais quebrados. E o Wolverine se encaixava nesse meio. Foi quando o Wolverine realmente explodiu. Quem lia X-Men, né, meio que virou o favorito deles. E isso carregou o Wolverine. Essa imagem acabou carregando ele. Embora ele não seja o personagem que mais representa narrativamente os X-Men. Nesse ponto, eu diria que é o Ciclope, ou até mesmo o Magneto, mas a gente não vai colocar vilão no Mount Rushmore, só herói. O Wolverine participa das maiores sagas do X-Men, e você ainda vai encontrar HQ solos grandes dele. Mas ele entra no Mount Rushmore por representar os X-Men. E pra mim é inegável que o Hugh Jackman tem uma grande contribuição nisso. Porque os filmes dos X-Men, que você pode questionar se são boas adaptações, se não são boas adaptações, se eles têm vergonha dos quadrinhos, se eles deveriam fazer coisas melhores, mas ele é o protagonista dos filmes X-Men. Ele ganhou ainda mais popularidade por conta dos filmes. A gente viu a força do Hugh Jackman Wolverine no Deadpool e Wolverine. O Wolverine ainda participou de todos os desenhos dos X-Men, ainda teve um desenho dos X-Men que se chama Wolverine e X-Men. X-Men é a maior equipe de super-heróis que a gente tem. E quem tá falando isso é um decenalta apaixonado por Jovens Titãs e Liga da Justiça. Mas não tem como colocar essa galera no mesmo patamar que X-Men, por tudo que eles representam. Tem história gigante nos quadrinhos, tem história gigante nos cinemas, tem história gigante nas animações, tem história gigante nos videogames. E essa ordem que eu falei no vídeo é a ordem que eu entendo que é a mais justa também. Eu acho que o Homem-Aranha fica na frente do Batman, porque eu acho que ele é mais popular, acho que ele é mais rentável nos dias de hoje. Se você fazer um filme nota 6 do Homem-Aranha, ele vai fazer $1 bilhão. A gente viu isso com o Homem-Aranha Longe de Casa. Um filme nota 6 do Batman, eu não sei se ele dá $1 bilhão. Mas claro que o meu critério para colocar no ranking não é só bilheteria, tá? É um conjunto de coisas. Como pra mim, Batman e Homem-Aranha, eles estão muito equilibrados em vários critérios,
a parte da popularidade acaba falando um pouco mais alta para ele ficar em primeiro. Em terceiro, no Mount Rushmore, o Superman, por tudo que representa, por tudo que representou e por tudo que vai representar. Tem quadrinhos sensacionais em praticamente todas as décadas que ele teve, tem animação boa, tem filme muito bom. O Superman, eu acho que tem 2 probleminhas aí para não ficar na frente do Batman e do Homem-Aranha. Potencialmente, eu acho que ele deveria estar na frente, mas na prática eu vejo o Superman menos popular do que o Homem-Aranha e o Batman. Eu vejo que o Batman é muito mais rentável, muito mais comercial do que o Superman. É claro que tudo isso pode mudar com o filme do Superman aí do James Gunn. Talvez o Superman ganhe um novo momento, sabe? As pessoas voltem a preferir o Superman do que o Batman, do que o Homem-Aranha. Talvez as pessoas vejam o Superman na sua essência, um outro momento do Superman. Quando a gente fala de potencial, o Superman é o primeiro, sem sombra de dúvidas. Mas nesse critério, tentando olhar todas as mídias, tudo que eles fizeram e a popularidade e a bilheteria que eles dão, aí eu acho que ele fica em terceiro. E o quarto, o Wolverine, por representar os X-Men. Ah, é errado pegar um personagem. É, ok, mas eu ainda acho que ele tá na frente do Hulk, da Mulher Maravilha e do Flash. Se for considerar só HQ, nossa, aí o Mount Rushmore fica tinhoso, hein? Fica difícil. Porque aí a Mulher Maravilha teria que entrar. O Homem-Aranha, eu não sei se só por HQs ele entraria, sabe? Porque o Demolidor aí ganha muita força. HQs do Demolidor, HQs do Homem-Aranha, eu tendo mais pro Demolidor. Vamos lá, só HQ é Batman, Superman, Wolverine / X-Men e Demolidor. Esses seriam os 4. De novo, eu deixaria a Mulher Maravilha de fora, mas ela ficaria em quinto, tá? Coitada da Giana, eu excluí ela 2 vezes. Mas, galera, esse daqui é o meu Mount Rushmore. Sei que vai dar muita polêmica, mas eu quero saber o Mount Rushmore de vocês. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do Mount Rushmore dos super-heróis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.